Meu nome é Juvino, estou aqui para partilhar com vocês hoje a lição número 8 da classe Vida Cristã da Escola Dominical da Igreja Metodista Retiro Poético. O tema dessa lição é a morte, visão bíblica. A Bíblia se refere a dois tipos de morte. A morte física, que acontece com todas as pessoas quando param de viver, e a morte espiritual, quando elas não mantêm um relacionamento com Deus e Jesus Cristo. O Velho e o Novo Testamento falam da morte de maneira diferente. O Velho Testamento fala mais da morte física e o Novo Testamento fala mais da morte espiritual. No Velho Testamento, os israelitas aceitavam a morte como um fim natural da vida. Tinham como objetivo viver uma vida longa e plena, ter muitos filhos e morrer em paz com sua família. Uma morte prematura era visto como resultado do julgamento de Deus sobre aqueles que lhe eram desobedientes. Quando Deus deu a lei para Moisés e para o povo, afirmou claramente que qualquer desobediência aos seus mandamentos teria como consequência a morte. Pelo profeta Ezequiel, Deus afirmou que todas as pessoas que o seguissem teriam vida, mas a qualquer que se desviar da sua justiça certamente morrerá. Portanto, toda morte era vista como um mau resultado de seu pecado e desobediência. Quando nós passamos para o Novo Testamento, a gente já tem uma visão diferente da morte. Enquanto no Velho Testamento a morte é um evento pessoal, no Novo Testamento é um tema teológico. Por causa do primeiro pecado de Adão e Eva, o homem foi separado de Deus e essa separação trouxe a morte ao mundo. Cada pessoa, depois de Adão, seguiu seus passos. O apóstolo Paulo escreve: Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos merecem morrer. Uma vez que cometem o pecado, não são mais merecedores de uma relação com Deus. Quando o Novo Testamento fala sobre a morte, estão falando de viver uma vida sem Deus. Seus escritores sabiam que a morte afeta todos os aspectos da vida. Sem Deus, vive-se com medo da morte. E alguém que vive sem Cristo está espiritualmente morto. O Novo Testamento descreve a vitória de Jesus sobre a morte de várias maneiras. Em Filipenses, lemos que Jesus foi obediente à morte. Em outra epístola, Paulo diz: Ele morreu por todos, como sacrifício pelo pecado de todas as pessoas. Pedro descreve como Jesus desceu ao Hades, lugar da morte, para conquistá-la. Sendo o único ser imortal, Deus é a fonte de toda a vida, e somente podemos viver se tivermos um relacionamento com Ele. A morte e ressurreição de Cristo proporcionam às pessoas a oportunidade de restaurar sua comunhão com Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as pessoas que estabelecem um compromisso real com Jesus passam imediatamente da morte para a vida, e todas que obedecem à palavra de Deus terão vida eterna. No Antigo Testamento, a morte era uma penalidade. Fazendo um resumo aqui, e no Novo Testamento, a morte, para quem tem comunhão com Deus, é a vida eterna. Então, no Antigo Testamento, a morte era o fim. E no Novo Testamento, a morte é o início. Continuando aqui, passando para o próximo tópico, nós vamos falar agora dos hábitos fúnebres. Essas práticas acompanham a morte dos seres humanos desde o início dos tempos. Todos os grupos sociais tiveram costumes fúnebres. Algumas crenças acreditavam que rituais fúnebres apropriados ajudavam os mortos a alcançar seu lugar final, que era, na crença de muitas culturas, uma viagem perigosa. Os mortos deviam, dependendo da cultura, atravessar rios místicos ou amplos abismos. Os ritos também asseguravam à pessoa viva que os espíritos do morto não lhe causariam danos. Então as pessoas tinham a preocupação do morto também não voltar.
Eles entendiam que se não fizesse o sepultamento ali com todas aquelas recomendações, ele não teria o descanso, ele ficaria naquele lugar para perturbar as pessoas vivas. Entendeu? E na questão do enterro, uma maneira muito comum de se livrar de um cadáver tem sido o sepultamento na terra, que a gente usa aí até hoje. Essa prática deve ter começado por causa da crença de que a cidade dos mortos se localizava sob o solo. Frequentemente, a sepultura era considerada a entrada para o submundo, embora muitos grupos achassem que a habitação dos mortos era o céu. Quase toda a sociedade observa hábitos especiais de luto durante o enterro. Isso inclui o uso de roupas especiais, explosões emocionais, isolamento e abstenção de certos alimentos. A maioria das sociedades marca o evento com uma cerimônia, rituais de purificação, por exemplo, ou compartilhamento de refeições especiais com amigos, parentes do morto, em quase todo o grupo cultural. Na Bíblia, tem alguns relatos de hábitos fúnebres. Se de um lado a Bíblia não dá o quadro detalhado das práticas de enterro, menciona hábitos comuns do povo hebreu ao enterrar seus mortos, e contém algumas regras sobre isso. A maioria dos povos bíblicos colocava o cadáver na terra ou numa gruta. Não enterrar alguém ou permitir que o mesmo fosse comido pelos predadores era um insulto ao morto. Se possível, os mortos deviam ser enterrados no dia da morte. O cadáver era vestido com roupas fúnebres especiais e borrifado com vários perfumes. A morte e os rituais fúnebres com frequência causavam um choro intenso. Esse luto não resultava só de tristeza, mas fazia parte do ritual. No antigo Israel, havia grupos de carpideiras pagas que se lamentavam e faziam encenações dirigidas, como atrizes. Muitos dos cultos fúnebres se concentravam nesses profissionais da lamentação que cantavam salmos e faziam elaborados discursos sobre os mortos. A ênfase sobre a lamentação vinha da apreciação do judeu pela vida e pela saúde, o que era considerado uma das maiores dádivas de Deus, e também pelo respeito pelo corpo. Não há no Velho Testamento uma completa doutrina da imortalidade, mesmo embora parte dela sugiram que aqueles que morrem vivem no reino sombrio de Sheol e um dia ressuscitarão. A igreja cristã primitiva desenvolveu uma doutrina mais firme sobre a vida após a morte. Os filósofos gregos acreditavam que somente a alma era imortal, mas os escritores do Novo Testamento seguiam os profetas do Velho Testamento e pregavam que o corpo também seria ressuscitado. Essa crença é a base de costumes fúnebres cristãos. Assim, a ênfase na lamentação, choro e encenação dava ensejo ao cântico alegre de salmos. O corpo era lavado, ungido com perfume e especiarias, embrulhado em linho e circundados por velas, tudo representando a vida eterna. Os amigos e parentes geralmente faziam uma vigília no lar do morto e eram lidas mensagens das Escrituras, que se referiam à ressurreição e à vida eterna. Quando possível, a ceia do Senhor era realizada para simbolizar o sacrifício de Cristo. Na igreja ou cemitério era feito um discurso fúnebre para elogiar o morto e confortar os vivos. Muitos desses costumes são observados pelo cristão até hoje. Hoje ainda existe isso, né? Quando a pessoa morre, são enviadas coroas de flores, é feito um discurso, alguma pessoa fala daquela pessoa que ela foi em vida, o quanto ela representou, né? Apesar da tristeza, são lembradas as coisas boas que o morto fez, né? Aquele fim ali é feito com o máximo de alegria em cima do que a pessoa foi, certo? Na certeza da vida eterna. Nós já falamos da morte, falamos do enterro, agora nós vamos falar da ressurreição. A ressurreição de Jesus. Qual a importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã? Versículo-chave. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu. Como ele disse,
vinde, vede o lugar onde jazia. A ressurreição de Jesus é o alicerce da fé cristã. Como ele havia prometido, ele ressurgiu dos mortos. Nós podemos estar confiantes, portanto, que ele cumprirá o que prometeu. A ressurreição do corpo nos mostra que Jesus Cristo vivo é soberano no reino eterno de Deus, não um falso profeta ou impostor. Não podemos ter certeza de nossa ressurreição, porque ele foi ressurreito. Nós podemos ter certeza de nossa ressurreição, porque ele foi ressuscitado. A morte não é o fim. Existe vida após a morte. O poder que trouxe Jesus de volta à vida está disponível para nos trazermos o reino. Repetindo aqui. O poder que trouxe Jesus de volta à vida está disponível para nós trazermos o nosso ser espiritual morto de volta à vida. A ressurreição é a base do testemunho de Jesus. Repetindo aqui, embolou. A ressurreição é a base do testemunho da igreja para o mundo. Jesus é mais que um líder humano. Ele é filho de Deus. A ressurreição é o ponto decisivo da fé cristã. Sempre haverá pessoas dizendo que Jesus não ressurgiu dos mortos. Paulo nos garante que muitas pessoas viram Jesus depois de sua ressurreição. A ressurreição é um fato histórico. Não seja desencorajado por pessoas que negam a ressurreição. Seja cheio de esperança, pois um dia todos virão à prova viva quando Jesus voltar. Nossa ressurreição. O que a Bíblia nos ensina sobre a nossa ressurreição? Coríntios 15, 12, 28. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E finalizando, a nossa ressurreição é a única esperança para a vida eterna. Nos dias de Paulo, o cristianismo levava a pessoa à execução, exclusão da família e, em muitos casos, à pobreza. Havia pouca vantagem em ser cristão naquela sociedade. O mais importante, no entanto, é que Cristo não tivesse ressuscitado, os cristãos não poderiam ser perdoados pelos seus pecados e não teriam nenhuma esperança de vida eterna. Resumindo essa lição de hoje, a morte talvez seja um dos grandes segredos da vida, porque pode ser o fim para algumas pessoas. Para aqueles que creem no Jesus vivo, no Cristo vivo, a morte é a nossa vida eterna. Tá? Encerramos aqui a lição número 8 e até a próxima.